Olha, eu vou continuar nessa mesma pauta, tá? Seguimos com ela, porque o ministro Alexandre de Moraes do STF proibiu o porte e transporte de armas de fogo até a próxima segunda-feira, em todo o território do Distrito Federal. A restrição já começa a valer a partir de hoje, e atende o pedido de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça. Eu vou continuar com essa mesma pauta aqui, porque nós estamos falando de armamento. Vou continuar com o Coronel Telhado e depois eu vou rodar para vocês, tá bom? Porque talvez o nosso maior especialista aqui na mesa em segurança pública e uma carreira militar honrosa aí de 44 anos. Bom, os CACs agora devem estar bem chateados com isso, né? Um abraço para o meu amigo Samurai, que eu tive uma aula sobre CAC com ele na semana passada, e isso é, no mínimo, eu não acho nem a palavra, porque eles não têm o direito, e agora vem o Flávio Dino, pede uma coisa, o Alexandre de Moraes vai lá e acata. Coronel, isso é constitucional ou inconstitucional? No meu entendimento, é uma ação totalmente equivocada. Não vou falar ilegal, porque ele deve ter se baseado em alguma situação da legalidade. Eu até preciso dar uma pesquisada nisso. Para você, nosso amigo que está nos assistindo, nos ouvindo, quando a gente fala muito em CAC. O que é CAC? CAC é aquele cidadão que ele tem autorização para portar um determinado tipo de armamento. CAC é colecionador, atirador e caçador. Então nós chamamos de CAC. Se o cidadão ele chega nessa condição e recebe um armamento para que ele tenha sob sua guarda e porte desse armamento, ele tem que cumprir uma série de requisitos legais. Está aqui os advogados que melhor que eu sabem falar sobre isso, mas é cumprindo uma série de requisições, tanto exames psicológicos, exames técnicos, exames de treinamentos que ele tem que apresentar, comprovação de treinamento para ele poder manusear a arma, inclusive. Então, quando nós vemos agora um ministro do STF... Inclusive, Coronel Telhado, desculpa, já está na tela para as pessoas verem, essa aí é a decisão do Moraes, tá? O senhor pode falar em cima desse lustre aí tranquilamente, tá? Eu não enxergo, eu tô sem óculos. Não, fica tranquilo. Tá ali a decisão. Veja bem, no meu entendimento, é totalmente desnecessário e irregular isso aí. Porque o cidadão cumpriu todos os requisitos legais para poder portar uma arma, para poder se defender, e ele deve ter algum motivo para portar aquela arma, e de repente, numa canetada, se tira o direito desse cidadão. O pior, eu sempre pergunto, e essa pergunta sempre a gente vê na rede social, e algumas pessoas, eu não estou tendo acesso aqui ao chat, mas muitas pessoas perguntam, e o porte, que não tem porte, né? Mas e a arma do ladrão? Alguém vai se preocupar em retirar? Não, tanto que ele não precisa de porte, não precisa nada. O ladrão anda de fuzil e ninguém acha normal. O cidadão tá com 38 com uma pistola, se houve um óbito, que absurdo o cidadão andar armado. E os ladrões aqui no Brasil, para quem tá cansado de ver, anda armado de fuzil, uma arma de guerra, ponto .30. Alguns têm até lança-rojão, que a gente chama, que é a antiga bazuca, aquela arma que lança... É verdade, no Rio de Janeiro. Aqui, gente, aqui em São Paulo... arma do Rambo, gente. Aqui em São Paulo, aqui no Guarujá, nas favelas aqui do Guarujá, que são muito semelhantes ao Rio de Janeiro. O meu filho teve uma ocorrência quando estava na rota, o capitão Telhada, os criminosos todos armados de fuzil, fazendo a guarda da favela. É negócio de base de guerrilha mesmo. Para quem estudou guerra revolucionária sabe o que eu estou falando. A nossa audiência no Rio de Janeiro também é enorme. E o cidadão do Rio de Janeiro sabe. Sofre. As periferias de São Paulo também sabe. Sofre com isso, o cidadão sofre por quê? Porque ele se arrebenta para conseguir ter o porte de arma, ele treina, ele paga do seu dinheiro e de repente vem um cidadão, no caso específico é só no Distrito Federal, mas eu me entendo, aquele cidadão do DF que tem a necessidade daquele armamento, a partir do dia 1º, acho que é a partir do dia 1º, né? Tá totalmente à mercê do crime, ele não pode mais se defender. E o pior, o que era legal até hoje, amanhã é ilegal, ele pode ser autuado em flagrante ainda. Novamente eu falo, medo do quê? Medo do quê, gente? Mas nunca o Bolsonaro que tomou uma facada na campanha, que sofreu, ele sim, tinha razão para fazer tudo isso. Porque ele realmente sofreu um atentado que muita gente do PT falou que era facada fake. Eu vi deputado falar isso na Assembleia. É facada fake, porque eu não vi sair sangue. E desdenhando do presidente, desdenhando. Absurdo isso aí. Desdenhando da vida de um cidadão. Eles que falam tanto na defesa da vida, desdenhando. Então, o que eu entendo é que o senhor Alexandre de Moraes, mais uma vez, está equivocado, está indo contra o anseio do povo brasileiro, cujo povo ele tem a obrigação de defender através da Constituição, e mais uma vez ele deixa o povo, aliás, o STF não tem feito nada para ajudar no combate à criminalidade. E agora, mais uma vez, ajuda o crime, porque ele está tirando a arma de quem? Do trabalhador, do cidadão.
Os bandidos, ninguém está preocupado em tirar armamento. Tem uma coisa, Coronel, Nelson. Tem uma coisa que essa notícia somada àquela que a gente falou há pouco, né? Ou seja, o aumento do efetivo de segurança para esse evento, a retirada das armas das pessoas que têm autorização legal para usar essas armas, indicam para um grande evento acontecendo nessa posse do Lula. E aqui eu quero trazer uma análise até política dessa festa. O PT, ele quer fazer um grande evento, ele quer fazer uma grande festa, ele quer fazer algo cinematográfico. Por quê? Porque isso precisa ser mais um capítulo na narrativa que o PT vem criando desde a prisão do Lula, como se ele fosse um perseguido político, como se ele fosse um mártir, que agora teve uma ressurreição política, que veio para liderar uma frente ampla de democracia, ganhar as eleições, e agora precisa ter essa cena final desse filme que vem sendo roteirizado pelo PT. A gente vai ver no dia 1º essa cena aí cinematográfica, pelo que tudo indica. E em relação especificamente a essa proibição do uso de arma de fogo, é muito estranho, porque parece que o ministro Alexandre de Moraes, quando dá essa decisão, ele está prevendo, presumindo, ele está já colocando aí na conta de que essas pessoas vão cometer crimes. Pessoas que estão com arma legalizadas, pessoas que passaram, como disse aqui o coronel, pelo crivo do exame psicológico, do exame técnico e de todos os outros exames de documento, antecedentes criminais, e que tiveram, com base na lei, autorização para portar essas armas, seja ele um colecionador, um atirador ou um caçador. E aí essa decisão vem e coloca um X de preconceito, sela um preconceito em cima dessas pessoas que, vocês não vão poder usar armas porque eu estou presumindo que haverá crimes com o uso dessas armas. Então isso é muito ruim. No direito a gente tem uma máxima que a boa-fé, ela se presume e a má-fé, ela se comprova. Nesse caso não tem prova de nada e tem mais uma decisão muito questionável. Olha, Deise, ele levantou a bola porque ele trouxe para a questão política, né? Eu levei para a área da segurança e o Kobayashi, muito sabiamente, trouxe para a área da política. Então vamos falar da área da política. Como você enxerga essa decisão do Alexandre de Moraes? O Nelson estava falando aqui do simbolismo disso tudo, né? A gente já pode perceber que vai ter uma dobradinha aqui, pelo menos pelo próximo ano, que é Moraes e Dino, né? Essa dupla, pelo que a gente entende, está funcionando muito bem. Mas tem um simbolismo nisso tudo que, de novo, me remete àquele PT antigo, né? Aquele PT que gosta de aparecer, que gosta das profusões e que tem uma característica muito forte no populismo. Então, ele faz essas festas, essas comemorações para desviar do foco do que realmente importa, tenta fazer parecer que a população não está dividida, e isso é um ponto que não é o tema da nossa pauta, mas é uma coisa que me chama muita atenção, que desde o dia do resultado das eleições, o Lula fez todos os discursos, não acabando com a divisão que existe no Brasil, mas reiterando essa divisão, nós contra eles, que tanto imputaram essa culpa ao Bolsonaro. A gente vê o Lula repetindo esse modus operandi o tempo inteiro em todas as aparições dele. Então, quando ele faz essa posse, coloca todo esse espetáculo a favor dele, ele também está desviando o foco do que realmente importa e dizendo subliminarmente que ele tem receio daquelas pessoas que não votaram nele. Aí a pergunta que eu me faço é: o poder está a serviço de quem? Que ótima pergunta que ficou para você, Alexandre Bissoli. Ela levantou aí, falou de populismo. Eu ia falar de populismo com você porque parece que não vai ter mais virada do ano no Distrito Federal. Eles vão aguardar de meia-noite, quando for meia-noite vai todo mundo dormir, e no outro dia, meio-dia, quando for a posse, eles vão fazer fogo, vão queimar fogos, fazer festa. Lembrando que vai ter vários shows, né, cara? Entre eles, Pablo Vittar. Vai ter um número de shows bons. Ótimos. Olha, eu diria que a famosa política do pão e circo é antiga. Como é que você traz muita gente para a tua posse se o personagem em si não traz tanta gente assim para vê-lo? Você traz artista. Exato. Então é simples fazer uma posse cheia de gente. Se eu quiser fazer... Fala de novo, por favor, que eu não entendi, mas achei interessante. A famosa política do pão e circo. Ou eu dou o pão com mortadela, ou se é muito para distribuir, eu trago o circo, o artista, que é o quê? Eu quero reunir aqui na Paulista, se eu quiser ser o advogado mais bem aplaudido aqui no final do ano, é só eu colocar, antes de qualquer artista que vai falar aqui no Réveillon da Paulista, eu falando no microfone, lá vão me aplaudir. Era o que se fazia antigamente nos showmícios.
é um artifício muito antigo também utilizado, quando o político não tinha muita adesão e você queria dizer que ele tinha muita gente lá para ouvir o que ele tinha a falar, suas propostas e até conseguir um pouquinho de apoio e voto, você contratava artistas renomados que vendem ingressos, que enchem casas de shows para trazer as pessoas. Então, aquele monte de gente que nós vamos ver na esplanada dos ministérios, nada tem a ver com aquele monte de gente do 7 de setembro, que estava lá por um ideal, uma bandeira, a defesa de algum princípio. Nós vamos ter lá um monte de gente vendo show de graça, que se não tivesse lá, estaria pagando ingresso em outro lugar. Você acabou de jogar um balde de água fria na minha lembrança da faculdade. Nós levamos Marcelo Cortella na faculdade e eu abri e tava todo mundo me aplaudindo muito. E eu tava achando até nesse momento que era por mim que eles estavam ali aplaudindo, mas era pelo Cortella. Que legal, hein, cara? Você acabou com o meu sonho. Coronel Telhado, a palavra é do senhor. Amigos, enquanto os colegas falavam, eu dei uma pesquisadinha rapidamente na internet aqui. Bom, na internet é isso, não precisa mais carregar livro, né? Rapidamente. Dá um Google. E eu olhava aqui, porque quando passaram o documento na televisão, como eu sou velho, sem óculos, não enxergo nada, eu fui pesquisar. A proibição, gente, para quem não sabe, tá a partir de hoje, dia 28 de dezembro, às 18 horas, até dia 2 de janeiro. Então, 28, 29, 30, 31, 1, 2. O pessoal de Brasília vai ficar 5 dias sem poder usar o seu armamento. Vagabundada vai crescer nesses 5 dias, porque a população não pode se defender. O bandido vai estar na rua armado. Então, olha só que sacanagem. Eu estava olhando aqui uma olhadinha no despacho do Alexandre de Moraes, e ele fala, inclusive, que esse subterfúgio... Boa palavra, né? Subterfúgio. Boa palavra, essa palavra eu adoro. Subterfúgio. Ele fala, inclusive, que esse subterfúgio já foi utilizado nas eleições. Verdade, nas eleições proibiram o pessoal de usar armamento. Absurdo, gente. Olha que cabeça de ervilha. É um precedente dele mesmo, né? É um precedente. Ele é auditor. Ele acha que é certo, ele faz monocraticamente. E dane-se o resto. Então você vê, para quem não sabe, aqui na eleição esse ano em São Paulo, eu não lembro se foi no dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro, mataram um policial militar de serviço em frente a um local de votação aqui na Zona Sul. Policial militar fardado de serviço, os 2 policiais estavam no posto, foram baleados, inclusive era um feminino e um masculino. O policial militar, o masculino, morreu e a policial feminina ficou baleada no local. Então, para vocês verem que absurdo, o cidadão, ele não está andando armado para fazer nenhuma besteira, ele anda armado para se defender. O vagabundo está armado e ninguém faz nada. E o pior, tudo isso é desnecessário. Coronel Telhado, só um segundinho, porque agora são 14 horas e 29 minutos. Eu vou repetir para você, 14 horas e 29 minutos. Prossiga. Tá bom, só para 14 e 29. É o pessoal do rádio. O que eu ia falar? Bem fugiu. Não lembrei. A própria legislação fala, não precisa proibir armamento. Se eu sou policial militar, eu, Coronel Telhada, se eu for num evento desse, a última coisa que eu vou fazer, gente, é ir armado. Por quê? Porque num evento desse não é local de você entrar armado. Aliás, para você entrar no local já existe até uma vistoria, como é que fala? Uma busca pessoal. Revista. Detectores de metais. Triagem. Exatamente. Para a pessoa, mesmo quem tem o porte... Eu, por exemplo, eu jamais entro armado no local público. Por quê? Porque você pode tomar um empurrão, a arma pode cair, eu não bebo. Graças a Deus eu não bebo. Mas nós temos colegas que bebem. Então, local que tem muita gente, acúmulo de pessoas, não se deve andar armado. Principalmente numa posse de um presidente. É lógico que qualquer cidadão que for numa posse de um presidente, se ele for armado, ele não vai entrar. Mas eu tenho porte de arma. Você vai desculpar, mas aqui não é local para se entrar armado. Então, essa determinação do senhor Alexandre de Moraes, ela é descabida, desnecessária, ela é perigosa porque ela coloca um monte de cidadãos à disposição do crime e nós falamos mais uma vez, infelizmente, os mantenedores, boa palavra também. Boa também. Os mantenedores da nossa justiça não estão preocupados em combater o crime e não estão preocupados em colocar o bandido no seu devido lugar. Perfeito. Eles estão preocupados em reprimir o trabalhador que quer se defender. Coronel Telhada, deixa eu fazer uma observação aqui, que eu vou também no raciocínio do senhor, porque eu trabalhei com segurança privada há muito tempo, como segurança pessoal, e eu andava armado também nessas ocasiões. E toda vez que eu ia com o meu VIP, com a pessoa que eu estava protegendo para um evento, eu não entrava armado. Eu tinha que deixar a arma no cofre. Exato. Eu não poderia entrar armado. Aqui em São Paulo tem uma balada chamada Vila Country, que qualquer policial que tentar entrar armado lá não vai entrar.
policial, ok? Eu acho correto essa situação. Porque é correto. Em grandes multidões assim, não é correto. Mas uma vez que ele proíbe, ele coloca dentro da mesma caixa pessoas do mal, que querem fazer o mal. Esse é um negócio. Porque eu acho que o CAC ele tem consciência de onde ele pode entrar ou onde ele não pode entrar. A partir do momento que ele proíbe, proíbe. Pô, então você está colocando as mesmas pessoas que são bandidas da mesma esfera dos CACs, isso aí que está errado. Ok, mas vamos falar de outra coisa aqui agora. Posso fazer só mais um gancho? Se o senhor tiver 10 segundos para falar, 10 segundos... Não, só lembrar uma coisa, gente. Eu posso até ser criticado pelo que eu vou falar, mas tem lugar que você falou que trabalhou como segurança, tem local que você, como policial, você pode entrar armado, até a legislação permite. Sim. Mas eu nunca entrei e desaconselho qualquer policial a entrar armado. Porque tem colega que bebe, você toma um empurrão, você taca a namorada, alguém mexe, sempre dá, o que a gente chama de Zulu, sempre dá um Zulu. Nós tivemos o caso do Lula, aquele lutador, você lembra disso? Que infelizmente foi morto. Eu não vou falar que teve a briga entre eles lá, foi morto por um oficial da Polícia Militar. Uma pessoa também é preparada. Então, local público, local de grande... Não se deve entrar armado. Ah, mas eu sou policial, eu tenho que ficar 24 horas atento. Tá, se você é policial e tem que ficar 24 horas atento, evite um lugar que você não possa andar armado, que você vai colocar em risco outras pessoas. Evita beber em boteco, evita em balada. Entendeu? Se você está atento com segurança, você sabe que esses locais não são adequados para quem tem problema de segurança. E quem está nos assistindo em casa também, com certeza, tem um breve relato de uma ocorrência desse tipo, dessa natureza. Ou seja, numa balada, num barzinho, onde a pessoa que estava lá, você não sabia se era policial, se não era, se era um CAC, se era um bandido, se não era, ficou bêbado e começou a mostrar arma para todo mundo. Esses relatos é comum aqui em qualquer lugar, porque nem todo mundo tem a breve consciência que o senhor está nos relatando agora, coronel. Cachaça, arma e mulher não se mistura, velho.